Questão 49. Antes da gente começar a resolver a questão 49, vamos lembrar aqui esse conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, rapidamente, tá? Então, veja bem, considere as grandezas x e y que assume nos tempos considerados os valores, por exemplo, vamos colocar aqui, 6, vamos colocar aqui 8 e 10. E y aqui assume o valor 3, aqui 4 e aqui 5. Nesse caso, a gente vai dizer que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quando você dividir os valores correspondentes, o resultado sempre é o mesmo. 6 dividido por 3 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, e o 10 dividido por 5 também dá 2. Então, nesse caso, x e y são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque o x dividido por y é constante. X dividido por y é constante. Quando isso acontecer, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos supor o seguinte, você tem assim, ó, x e y. Vamos supor aqui 1 e 24, aqui 3 e 8, e aqui vamos colocar 4 e 6. 4 e 6. Observe que o produto das grandezas dos valores correspondentes é o mesmo, ó. 1 vezes 24 dá 24, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24. Então, quando isso acontecer, quando o produto dos valores correspondentes forem o mesmo, a gente vai dizer que x e y são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente tem x vezes y igual a constante, tá? Agora, em vista dessa revisão, a gente consegue fazer o exercício 49. Vamos lá, vamos lá. O exercício 49 está dizendo o seguinte: a lei de Boyle diz que quando uma amostra de gás é comprimida em uma pressão constante, eu tenho a impressão que não é pressão constante, em uma temperatura constante, a pressão P do gás é inversamente proporcional ao volume V. No item A, suponha que a pressão de uma amostra de ar que ocupa um volume de 0,106 metros cúbicos a 25 graus Celsius seja 50 kPa. Escreva V como uma função de P. Escrever V como função de P. Então, o problema está dizendo que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, significa que o produto P vezes V é igual a constante. Por quê? Porque o problema está dizendo que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, a gente precisa determinar inicialmente essa constante de proporcionalidade. Quanto vale esse K? Para você determinar o valor desse K, basta usar essas informações, que ele está dizendo que a uma temperatura fixa de 25 graus Celsius, um volume de 0,106 metros cúbicos corresponde a uma pressão de 50 kPa. Então eu vou vir aqui nessa relação, substituir o P por 50 e o V por 0,106. Aí eu consigo determinar o K. Vai ficar assim, P 50 vezes V 0,106 igual a K. E aí, 50 vezes 0,106, isso vai dar 5,3. Ou seja, K é igual a 5,3. Pronto. A constante de proporcionalidade é 5,3. Portanto, toda vez que você multiplicar a pressão pelo volume, você vai obter 5,3. Ele está pedindo aí para a gente expressar no item A o volume como uma função da pressão. Então, isola o V aqui, ó. O V vai ser 5,3 sobre P. Acabou. Pronto. Isso aqui já é o item A. O volume em função da pressão. Item B. Calcule a derivada de V em relação a P. Então, vamos lá. Item B. Então, vou repetir aqui o V, tá? 5,3 sobre P. E aí eu devo calcular a derivada de V em relação a P. A fim de usar a regra da potência, eu vou mudar um pouquinho essa escrita. Como é que convém a gente escrever? O V como sendo 5,3 vezes P elevado a menos 1. Eu estou pensando na propriedade, ó. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Propriedade das potências. Então, 1 sobre P é P elevado a menos 1. Tá bom? Bom, agora sim. Eu posso usar a regra da potência a fim de calcular a derivada
de V em relação a P. Bom, pela regra da potência, quanto vai dar isso? Menos 1 vezes 5,3 é menos 5,3 vezes P elevado a menos 1, ou seja, P elevado a menos 2. Pouco mais, a derivada de V em relação a P vai ser o quê? Menos 5,3 sobre P ao quadrado. Né? O P elevado a menos 2 é 1 sobre P ao quadrado. Pronto. É a primeira parte aí do item B, a derivada de V em relação a P. O que mais que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o quê? Cadê? Calcula a derivada de V em relação a P, assim, quando a pressão P for igual a 50, né? Quando a pressão for igual a 50. Então eu devo calcular a função derivada e substituir o P por 50, né? É isso que ele está pedindo. Então a derivada de V em relação a P, quando a pressão P for igual a 50, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 5,3 sobre 50 ao quadrado, tá? Quando você fizer essas continhas aí, você vai obter menos 0,00212, aproximadamente, tá? Menos 0,00212. Bom, quais são as unidades? O volume está em metros cúbicos, né? Metros cúbicos por, aqui, kPa. Questão 50. Os pneus de automóveis precisam ser inflados corretamente porque uma pressão interna inadequada pode causar um desgaste prematuro. Os dados na tabela mostram a vida útil do pneu L em milhares de quilômetros para um certo tipo de pneu em diversas pressões P. Então tá aí a tabelinha. No item A, use uma calculadora gráfica ou computador para modelar a vida do pneu como uma função quadrática da pressão. Pessoal, essa parte aí eu vou deixar com vocês, olha só. Ele está pedindo para a gente modelar a vida útil L em função da pressão como uma função quadrática. Então, L de P vai ser AP ao quadrado mais BP mais C. Quando você usar um computador para fazer a modelagem, você vai achar o A menos 0,27, o B 19,74 e o C menos 273,55, tá? Item B. Agora, use o modelo para estimar a derivada de L em relação a P quando P é igual a 200 e quando P é igual a 300. Então, a primeira providência é calcular a derivada de L em relação a P. Pela regra da potência, aqui vai ficar menos 0,54P, aqui 19,54, aqui a constante dá zero, não precisa colocar. Então, quando o P for igual a 200, substitui aqui o P por 200, você vai obter esse resultado. Aqui, quando o P for igual a 300, substitui aqui o P por 300, você vai obter esse resultado, tá? Então, esse aí já é parte do item B. Bom, agora a interpretação dos resultados. Quando a pressão for 200, a vida útil do pneu está variando a uma taxa de menos 88,76 milhares de quilômetros por unidade de pressão. Aqui é a mesma linha de raciocínio. Quando a pressão for 300, a vida útil do pneu está variando a uma taxa de menos 142,26 milhares de quilômetros por unidade de pressão. Então, essas aí são as interpretações. Né? Quais as unidades, já está ali. Qual o significado dos sinais da derivada? O sinal negativo significa que LP, a vida útil do pneu, está diminuindo. É isso que quer dizer. Tá? Se há uma variação negativa, é porque a vida útil, né, está diminuindo. Tá bom?